E foi um livro que realmente mudou a maneira como eu estava levando as coisas, a maneira que eu enxergava as coisas. E até hoje eu uso muito dos ensinamentos que eu tive nesse livro na minha vida. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Meu nome é Lisa, eu sou psiquiatra e psicoterapeuta e apaixonada por conversar sobre saúde mental, especialmente para médicos recém-formados, médicos ao longo da sua trajetória e também acadêmicos de medicina. Ao longo da minha jornada, eu vivi diversos momentos muito desafiadores e neles, algumas vezes eu me senti muito sozinha. Então, a ideia de criar esse espaço é promover conexões saudáveis e estimular e potencializar a saúde mental de cada um de vocês ao longo da sua trajetória. A ideia aqui do meu canal é falar sobre saúde mental de uma maneira acolhedora, direta e principalmente voltada para você. O objetivo desse canal não é ensinar sobre psiquiatria, e sim promover algumas reflexões práticas e ensinamentos que eu tive ao longo da minha jornada e que eu acredito que podem ajudar a sua jornada. E a minha missão é que esse canal sirva de suporte para te mostrar que você não está sozinho e que é sim possível trilhar a sua trajetória de maneira mais leve e mais alinhada com o seu propósito. Então, se você quer saber mais sobre saúde mental, autoconhecimento e como cuidar de você enquanto você cuida dos outros, eu acredito que esse canal do YouTube é para você. Então já se inscreve, aciona o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilha com aquele amigo que vai gostar do que a gente vai falar aqui também. Então vamos logo ao que interessa. Hoje eu quero trazer aqui para vocês algumas reflexões sobre um livro que mudou muito a minha maneira de enxergar a minha trajetória na medicina. Eu li esse livro, se não me engano, mais ou menos ali entre o 7º e o 8º período, e foi um livro que realmente mudou a maneira como eu estava levando as coisas, a maneira que eu enxergava as coisas, e até hoje eu uso muitos dos ensinamentos que eu tive nesse livro na minha vida. E eu pensei, por que não trazer essas reflexões aqui para vocês, porque se esse livro me ajudou tanto, eu acredito que ele pode ajudar vocês também. O livro se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. E sim, eu sei que é um livro que divide muitas opiniões. Tem gente que ama e tem gente que odeia. Mas eu prometo, para mim é um dos meus livros preferidos, porque ele realmente foi um ponto de inflexão na maneira que eu lidava e que eu lido com as coisas no dia a dia. Você já pensou por algum momento que a sua felicidade verdadeira estaria no próximo objetivo que você conquistasse? Eu vou te dar um exemplo. Eu vivia nesse ciclo interminável de busca de felicidade. Então era como se só quando chegasse determinada coisa eu seria verdadeiramente feliz. Se eu paro para pensar na minha história, a primeira coisa que vem na minha cabeça é quando eu estava no 3º ano do ensino médio, eu tinha acabado de mudar de cidade para estudar e foi um ano muito desafiador. E eu lembro que na escola eles entregavam um calendário com todos os dias do ano e todos os dias tinha o que teria naquele dia, né? Então, sábado letivo, sexta de prova, simulado e etc. De domingo a domingo tinha ali o calendário. E eu não gostava de estar onde eu estava, eu não gostava de ter mudado de cidade, eu não estava gostando da escola, foi um ano muito sofrido para mim. E eu lembro que eu riscava todos os dias desse calendário e circulava os finais de semana que eu ia voltar para casa dos meus pais, os feriados que eu ia poder viajar. Então eu vivia de segunda a sexta, riscando aquele calendário, esperando que quando chegasse o dia da bolinha que tivesse ali circulado, aí sim eu seria feliz. Em todos os outros, eu vivia apenas uma expectativa de que esse dia chegasse. E isso se reproduziu no início da faculdade. Aquele ciclo de prova, de muitos desafios, eu sempre acreditava que quando passasse a semana de provas, aí sim eu poderia respirar tranquila e ser feliz. Ou então, quando chegasse o Copa Média, aí sim eu ia me divertir muito e aí sim eu me sentiria verdadeiramente feliz. E a ideia central do livro é exatamente quebrar essa visão. O autor do livro, ele é um pesquisador de Harvard e ele fez uma pesquisa de felicidade com os alunos do campus. E é muito legal que ele contextualiza por que ele teve interesse em falar sobre isso. E ele traz a seguinte ideia. Ele era um professor de Harvard e durante o início da carreira dele por lá,
ele dormia nos dormitórios junto com os outros alunos, ele vivia ali meio que uma vida de universitário. E ele via que aqueles alunos estavam no lugar que eles mais sonharam, estavam no lugar que muita gente sonhava em estar, e aquelas pessoas não estavam felizes. E a pergunta era, como pode, se esse era o maior objetivo das pessoas, por que que elas não estão felizes? E foi aí que ele começou essa pesquisa. E o que ele defende é que a felicidade não pode ser algo que a gente alcança apenas quando a gente obtém um sucesso almejado. O que ele defende é que é fundamental para se alcançar esse sucesso desejado que a gente seja capaz de ser feliz ao longo do caminho. Então esse é o ponto principal do livro, é o que ele chama que é um equívoco na fórmula da felicidade. É como se fosse necessário ter sucesso para sim se alcançar a felicidade. E o que ele defende é que não, que na verdade a felicidade ela pode ser um catalisador para se alcançar o sucesso. Tá, beleza. Eu já entendi, né, que eu preciso ser capaz de me sentir mais feliz se eu quero alcançar esse sucesso desejado, mas nem sempre a gente consegue ver a metade do copo cheia, né? Muitas vezes a gente se percebe nesse padrão de enxergar sempre a metade do copo vazia. E esse é um padrão que inclusive eu percebo em mim mesma. E eu preciso fazer um esforço ativo para enxergar a metade do copo cheia. Então o livro traz alguns exercícios, alguns insights, alguns conceitos com aplicação prática para a gente conseguir, para a gente treinar o nosso cérebro a enxergar melhor esses padrões positivos. E ele defende a ideia que essa felicidade, essa capacidade de adotar padrões mais positivos durante a rotina é como se fosse um músculo que precisa ser treinado. E à medida que a gente vai treinando, a gente é capaz de desenvolvê-lo. Então, não adianta chegar para mim e falar, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, tipo Gabriela. É possível sim você mudar e é exatamente isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje. E é interessante que ele traz a ideia que o nosso cérebro, o cérebro humano, ele é biologicamente programado para enxergar e dar mais atenção aos padrões negativos da vida, as ameaças, né? E então a gente precisa ativamente buscar enxergar o lado positivo de cada uma das situações que acontece com a gente. E para ele, uma das formas mais eficazes de se alcançar isso é exercitando diariamente a gratidão, porque isso ativa circuitos cerebrais relacionados ao bem-estar, reduzindo o impacto do estresse a que a gente está submetido durante o dia. Tá, e agora talvez você esteja pensando, ai meu Deus, que bobagem, eu já sei que eu tenho que escrever o meu diário de gratidão e etc. Mas eu quero te perguntar, você já fez isso? Você já colocou isso verdadeiramente em prática? Porque escutar, a gente escuta muita gente falando sobre a importância do diário de gratidão. Agora eu quero saber se você já parou, pelo menos por uma semana seguida, para fazer isso, para refletir sobre 3 coisas que você é grato no seu dia a dia. Isso é um exercício incrível para forçar o nosso cérebro a enxergar pontos positivos na nossa rotina. A gente está muito acostumado a refletir e remoer sobre tudo que deu errado ao longo daquele dia, mas sempre tem algo positivo que você pode agradecer. Inclusive, ele traz alguns exemplos no livro que, assim, mesmo naquele dia caótico em que deu tudo errado, você acordou de manhã, furou o pneu, derramou café na calça, chegou, seu chefe brigou, mesmo nesses dias que deu tudo errado, é possível agradecer o fato de você ter um trabalho, de você ter acordado de manhã vivo, por você ter um alimento para comer, sempre vai ter algo que você possa agradecer. Então, parar para escrever e refletir sobre 3 aspectos positivos do seu dia te força a dar 1 minuto que seja de atenção a isso. E é importante que esse agradecimento não seja só mental, é importante que ele seja verbal. Por isso que é importante escrever, porque isso fortalece as emoções positivas que surgem a partir desse exercício. E ele pontua nessa parte também sobre esse circuito da felicidade
a importância da gente agradecer mais as pessoas ao nosso redor. E agradecer mesmo, falando. A gente, às vezes, no dia a dia, na rotina corrida, a gente esquece de agradecer aquela pessoa que trabalha todos os dias com a gente, que de alguma forma faz com que você se sinta melhor. Então, agradeça essas pessoas. E não só para fortalecer o relacionamento que existe entre vocês, mas principalmente também por ativar e aumentar as emoções positivas, tanto para a pessoa, mas também para você mesmo. Então, se você está assistindo esse vídeo, eu quero te sugerir uma coisa. Abre o bloco de notas do seu celular, escreve como título Diário de Gratidão, coloca todos os dias do mês a partir de hoje e coloca 3 pontinhos em cada um desses dias. Todo dia, antes de dormir, você vai deitar, vai refletir sobre o seu dia e escolher 3 coisas positivas que aconteceram ao longo do seu dia e vai registrar lá. Quero que vocês façam isso durante pelo menos uma semana e depois vocês deixam aqui nos comentários o que esse exercício gerou de bom em vocês, porque eu tenho certeza que muita coisa boa vem aí. E qual que é o impacto de fazer isso na nossa rotina repetidas vezes? Aí que eu vou puxar um gancho para o próximo insight que ele traz, que é sobre o efeito Tetris. Tetris é aquele joguinho que você vai montando as formas, né, que elas vão se encaixando. E ele usa esse exemplo porque existe algum estudo em que pessoas que ficaram jogando Tetris repetidas vezes durante o dia, ela começava a enxergar no seu ambiente a vida como um grande jogo de Tetris, se encaixando. E a vida do ponto de vista físico mesmo. As pessoas começavam a enxergar, a vista ficava viciada em enxergar os padrões para encaixe. Então ele transpõe esse exemplo dessa pesquisa para a vida como um todo, não só a vida física, como eu mencionei. Sempre que a gente repetidamente força a nossa mente para enxergar um determinado padrão, a gente consegue reproduzir essa habilidade para outras instâncias. Se conscientemente eu começo a forçar o meu cérebro a enxergar coisas boas ao meu redor, a tendência é que com o tempo eu seja mais capaz de não fixar apenas nos problemas. Até porque nem sempre esse problema que você está vivendo, essa situação de estresse, ela necessariamente é destrutiva. Talvez o que você está vivendo hoje seja exatamente porque você escolheu traçar um caminho mais desafiador ou mais significativo. Então, quando eu estava, por exemplo, lá no meu 3º ano, que eu mencionei que foi muito difícil, que eu só enxergava a parte ruim de eu estar ali, por que eu tinha tomado a decisão de mudar de cidade, por que eu tinha ido para uma escola mais difícil, longe dos meus amigos e etc. Eu só consegui enxergar a parte ruim disso. E eu deixava de lado a habilidade de enxergar que eu estava passando por aquela situação tão estressante porque eu tinha me proposto a viver algo extremamente desafiador. Algo que ia me tirar da minha zona de conforto e que teria uma consequência muito positiva e que me moldaria demais como pessoa e como profissional. Então, quando eu enxergo que esse momento desafiador pode fazer parte de algo muito maior e muito mais grandioso, eu aceito melhor o processo que eu estou vivendo naquele momento. Então, tente trocar pensamentos como, meu Deus, eu estou muito sobrecarregada, por pensamentos como, eu preciso viver isso para crescer o tanto que eu desejo crescer. E isso está muito relacionado a um outro conceito que ele traz, que é o significado de tudo aquilo que a gente faz, dando ênfase principalmente ao significado do nosso trabalho. Encontrar um significado no trabalho que a gente faz é um dos maiores propulsores de felicidade, porque isso nos possibilita conectar aquilo que a gente faz repetidamente no nosso dia a algo muito maior, a algo que nos transcende. Porque sempre que você entende que o seu trabalho ele gera algum impacto positivo, naturalmente você vai se sentir mais engajado, vai se sentir mais disposto e vai se sentir mais feliz para fazer aquilo que você está se propondo fazer. Então, na medicina, por exemplo, reflita o tanto que o seu trabalho pode impactar positivamente a vida de um paciente. Eu sempre digo o seguinte,
Às vezes você está atendendo o 10º paciente do seu dia, mas para aquele paciente é a primeira oportunidade que ele tem de estar com o médico naquele momento. E muito provavelmente ele esperou muito tempo, ele se arrumou, ele se preparou para estar ali com você naquele encontro. Então valorize esse momento que você está vivendo. E se você está tendo dificuldade agora de enxergar o que você tem causado de positivo na vida das pessoas que estão ao seu redor no trabalho, pare para refletir histórias, agradecimentos e momentos que as pessoas foram gratas no passado pelo que você fez. Relembre essas histórias, se necessário escreva o que você promoveu de bom para aquelas pessoas. Isso vai te ajudar a encontrar prazer até nas atividades rotineiras que por um segundo, nesse recorte que você está colocando ênfase, não está fazendo tanto sentido. Enquanto você estuda um tema que você não gosta, você entende que você precisa saber aquilo para em algum momento causar o impacto positivo que em algum outro momento você causou a algum paciente. Então, para reforçar essa nossa capacidade de enxergar um significado naquilo que a gente faz, eu quero que vocês façam mais uma atividade agora. Nesse mesmo diário de gratidão que você colocou aí no bloco de notas para você preencher no final do seu dia, você vai colocar um tópico em cima dele, tá? Porque é uma atividade que você vai fazer quando você começar o seu dia. Então, você vai escrever lá, nesse primeiro tópico, logo que você começar o dia, você vai abrir e vai escrever: quem eu posso ajudar hoje? Escreve quem você acredita que de alguma forma você pode ajudar naquele dia. Isso vai te dar força e significado para fazer tudo o que você precisa fazer ao longo daquele dia. Mesmo as atividades mais chatas e que pareçam mais sem sentido na sua rotina, podem ter um significado que em alguma instância precisa ser realizada para ajudar aquela pessoa que você almeja ajudar. E falando em rotina, falando em dia a dia, eu quero que vocês não menosprezem um aspecto fundamental que ele também traz no livro para a nossa felicidade. Não menospreze o poder do ambiente nesse processo todo. A felicidade, ela é contagiante e a não felicidade igualmente. Então, se você o tempo inteiro está em um círculo de pessoas que são extremamente melancólicas, que reclamam de tudo que acontece na vida, que falam mal de outras pessoas, que nunca estão satisfeitas com aquilo que está acontecendo com elas, a chance de você, com o tempo, se sentir da mesma maneira é muito grande. E o inverso é igualmente verdadeiro. Pessoas felizes têm um impacto muito grande na vida das pessoas ao redor, porque esse ciclo positivo no ambiente, ele vai se perpetuando e as pessoas vão somando força nesse caminho. E tudo bem, se agora, nesse momento, você não consegue estar em um ambiente em que as pessoas são positivas, que as pessoas são gratas pelo que está acontecendo. Talvez você pode ser esse caso índice no grupo que você está inserido. Então, independente da situação que você se encontra hoje, não esquece disso, que essa felicidade que a gente tanto está falando aqui, ela pode ser contagiante, porque é um fato, as emoções elas são contagiosas. Então escolha muito bem com quem você está se conectando e não se esqueça que você também é um vetor dessa emoção para as pessoas que estão ao seu redor. Lisa, mas eu já tentei fazer essas coisas que você está falando, eu já tentei colocar o diário de gratidão como um hábito, mas eu simplesmente não consigo. Passa 1, 2 dias e eu paro de fazer isso, eu não consigo criar esse novo hábito na minha vida. Sim, gente, eu sei. Criar qualquer novo hábito, romper padrões de pensamentos, crenças, é sempre desafiador. Mas para a gente resolver um problema, uma questão que nos incomoda, o primeiro passo é reconhecer que a gente tem um problema. Primeiro, eu quero te convencer de que tudo isso que a gente está falando aqui faz sentido e que isso pode mudar a sua vida. Mas para de fato mudar a sua vida, você precisa ser capaz de aplicar. E o que eu vou falar aqui sobre formação de hábitos serve tanto para isso, para colocar o diário de gratidão em prática, por exemplo, mas qualquer outro hábito que você queira implementar no seu dia a dia. E volta e meia eu pego me pensando nesses dois conceitos que o autor traz,
sobre formação de hábito e mudança de comportamento que eu tento aplicar de alguma forma ali no meu dia a dia, que é o conceito de energia de ativação e o outro que é da regra dos 20 segundos. O cérebro humano, ele tem a tendência de seguir o caminho de menor resistência. O cérebro humano, ele tem a tendência de seguir aquele caminho que tem a menor resistência. Então, se você facilita o início de um bom hábito ou dificulta um ruim, você vai aumentar as suas chances de manter comportamentos positivos no longo prazo. E compreender a regra dos 20 segundos e o conceito de energia de ativação é uma forma simples de aplicar a psicologia de mudanças de hábitos no seu dia a dia. Então, se você pretende, por exemplo, escrever o diário de gratidão, você precisa facilitar o seu acesso a esse diário. Então, naquele momento que você pretende realizar aquela atividade, você precisa colocar o mínimo de energia necessária para realizá-la. Quanto maior é a energia necessária para a gente fazer algo, menor a chance da gente implementar aquilo na nossa rotina. Então, por isso que eu falei que talvez o bloco de notas seja a maneira mais prática para você fazer isso. Porque se você faz um diário de gratidão físico, em que ele está guardado na gaveta, você precisa tirar ele da gaveta, pegar a caneta, abrir, sentar e escrever, a energia necessária para colocar isso em prática, se ela for muito elevada, a chance de você desistir no meio do caminho é gigante. Ele dá 2 exemplos muito legais, que é o treino de manhã cedo. Se você deixa a sua roupa separada, o tênis, a meia, ou então até mesmo dorme com a roupa no dia anterior, a energia necessária para você sair de casa e fazer o treino diminui, porque você não vai precisar de escolher a roupa, você não vai precisar de trocar de roupa. Então, se a energia de ativação necessária é menor, maior a chance de você fazer. Ele dá o exemplo de pessoas que assistem muito a TV quando chega em casa do trabalho à noite. Você chega, é um hábito, pegar e ligar a TV. Para aumentar a energia de ativação necessária para essa atitude, ele sugere tirar as pilhas do controle e deixar as pilhas longe do controle, porque aí você vai aumentar a energia necessária para assistir TV. Você vai ter que pegar a pilha, colocar no controle, ligar a TV, e isso vai dificultar o comportamento. E é mais ou menos o mesmo raciocínio para a regra dos 20 segundos. A ideia é que a ação desejada ela esteja a menos de 20 segundos de execução e a ação que você quer tirar da sua rotina esteja a mais de 20 segundos, diminuindo então a fricção para os hábitos positivos e aumentando a fricção para os hábitos que são considerados negativos. E a leitura desse livro, por mais que traga alguns insights que possam parecer óbvios para algumas pessoas, para mim mudou consideravelmente a maneira como eu enxergava muita coisa na minha rotina e na minha trajetória. E foi nesse contexto que surgem momentos como meus cafés com calma do Instagram, que é me sentir feliz e grata pela possibilidade de eu sentar com calma, tomar o meu café, apreciar um bom café da manhã, coisa que antes eu não fazia. O café da manhã era um momento apenas para me nutrir e eu começar o dia, a rotina pesada que eu teria ali. Então, esses pequenos momentos de apreciar o que me acontece de bom e também numa esfera mais macro, reconhecer que o meu caminhar precisa ser feliz. Porque se eu só for me realizar e ser feliz quando eu tiver muito sucesso, quando eu tiver o consultório tão lotado como eu desejo, quando eu tiver alcançado X realização profissional, talvez esse caminhar não faça tanto sentido. Esse caminhar vai ser muito mais pesado, vai ser muito mais duro. E sem contar que os dias eles são muito únicos. Eles simplesmente passam. E se eu perco a oportunidade de viver esse dia que está acontecendo aqui agora, ele vai passar. Eu não vou ter essa oportunidade de novo. E trazer esses conceitos, esses aprendizados por uma aplicação racional me mostrou que eu poderia mudar a maneira que eu naturalmente penso algumas coisas. Só que para mudar eu preciso me dedicar, me esforçar. Não dá para eu esperar que o acaso vá resolver isso. Então, a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje é o seguinte: cultive
ativamente a felicidade no seu dia a dia. Pessoas mais felizes têm chances maiores de alcançar o sucesso que elas desejam. Então, não espere o próximo passo para ser feliz. Busque estratégias para você ser feliz no aqui, no agora. Sempre vão existir coisas pelas quais você pode agradecer. E se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários quais aprendizados você teve, como que ele mudou a sua vida. E tudo bem se você não tiver gostado, deixa aqui também pra gente conversar. Deixa aqui também pra gente conversar e trocar experiências. E se você ainda não conhecia o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, eu vou te convidar a lê-lo para depois deixar aqui a sua opinião também. Eu recomendo muito a leitura. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima.